Olá, boa noite, bem-vindos ao Amandas Cast. Hoje nós vamos falar sobre um tema essencial para entendermos a formação da classe trabalhadora no Brasil. Trabalho, escravidão e a luta à liberdade ao longo da história. Vamos explorar a transformação do trabalho desde a colonização até os dias atuais, explorando a resistência do trabalho dos indígenas e os impactos socioambientais. E por isso a gente trouxe alguns especialistas para falarem sobre o tema. Luiz Bolognese, Ayrton Krenak, André Correia Lago e Sidney Charrup. Para começar, eu gostaria de perguntar ao nosso historiador como o trabalho compulsório dos povos originários africanos moldou as estruturas sociais e econômicas do Brasil. Então, a colonização portuguesa da época, ela implementou um modelo econômico que é totalmente voltado, baseado na exploração de recursos naturais e principalmente na utilização da mão de obra totalmente forçada. Inicialmente, os indígenas da época eles foram submetidos a trabalhar no trabalho compulsório, mas isso durou muito pouco tempo, porque após isso os africanos escravizados eles passaram a ser a principal forma de mão de obra, e isso fez com que se consolidasse uma sociedade na época muito desigual, tanto socialmente quanto racialmente. Aproveitando a pergunta da Amanda, muitos ex-escravizados continuaram enfrentando condições precárias de trabalho. Como essa transição do trabalho escravo para o trabalho precarizado influenciou a classe trabalhadora? Então, para responder essa sua pergunta, a gente precisa falar um pouco que desde o início da colonização, os indígenas eles sofreram bastante com a invasão dos seus territórios, com o desmatamento e também principalmente com a destruição de rios e florestas. Enquanto a nossa cultura, ela ensina bastante a gente a manter o equilíbrio com a natureza. O modelo ocidental enxerga principalmente a terra como um recurso a ser explorado. E isso causa um resultado que é o desmatamento, a perda da biodiversidade e a crise climática que enfrentamos até hoje. Você falou muito sobre a escravidão e os portugueses escravizados e como aconteceu tudo sobre o trabalho lá, mas eu queria saber mais sobre os indígenas. Eles sempre tiveram uma relação de respeito assim, com a natureza? E como essa visão pode contrastar com a exploração predatória dos recursos naturais ao longo da história? Então, para responder essa pergunta que você me fez agora, eu acho que a gente precisa primeiro falar um pouco sobre a abolição da escravidão. Ela aconteceu sem qualquer política de inserção dos ex-escravizados no mercado de trabalho, Então, muitos foram marginalizados, muitos foram submetidos a condições análogas à escravidão, em fazendas, serviços domésticos e coisas relacionadas a isso. E, ao mesmo tempo, o Brasil, naquela época, incentivou a imigração europeia. Isso priorizou principalmente a contratação de trabalhadores brancos, reforçando a desigualdade racial e que essas desigualdades são as que penduram até o dia de hoje. Muito obrigada, Sidney, por responder essas perguntas. Agora a gente vai entrevistar um roteirista bem famoso por ter escrito uma história de um filme que já esteve presente muito na nossa realidade, porém é uma ficção. Luiz, agora eu vou te perguntar, você fez o roteiro de uma história de amor e fúria. Eu quero saber qual é, mais ou menos, a mensagem que esse filme traz. Tá bom, primeiro eu queria dizer que esse foi um dos filmes que mais marcou, foi um dos filmes que eu mais gostei de escrever. E também, apesar de tudo, apesar da violência, apesar da opressão, o amor e a justiça são forças transformadoras. E além disso também eu acho que é importante eu falar que uma das mensagens do filme é a busca por uma sociedade mais esperançosa, um futuro mais esperançoso e uma sociedade mais igualitária. Luiz, no filme Uma História de Amor e Fúria, a luta dos povos indígenas se conecta com a defesa da natureza. Como essa relação mantém ao longo da história e o que ela nos ensina hoje? Então, Amanda, eu diria que a luta dos povos indígenas sempre esteve muito ligada à defesa da natureza, porque eles entendem a terra, por exemplo, como um ser vivo, que pode se conectar às suas próprias culturas. Então, beleza. Mas ao longo do tempo, essa conexão pode se manter como uma forma de resistência, seja contra a colonização ou seja contra as forças modernas. Hoje, essa relação nos ensina que a preservação do meio ambiente não é apenas uma questão ecológica, mas também pode ser uma questão de identidade e de sobrevivência. Os povos indígenas nos mostram como seu exemplo que a luta pela natureza é, na verdade, uma luta pela vida. Então, Luiz, a ideia de fúria ela pode ser vista como uma reação à destruição ambiental e opressão, mas eu queria saber como é que esse sentimento ele pode impulsionar nas mudanças reais, assim,
Então, eu diria que a fúria, né, pode ser uma resposta à injustiça e à destruição. Esse sentimento, embora nasça de um sofrimento e da opressão, ele pode se transformar em uma força mobilizadora. Beleza. A fúria é um grito por mudança, uma resistência contra o status que seja contra a exploração ambiental ou a violência social. Ela pode impulsionar ações concretas ou inspirar movimentos e pressionar governos e empresas a repensarem essas práticas. Então, quando canalizada de forma construtiva, essa fúria pode criar um movimento coletivo que finalmente forge um futuro mais justo e mais sustentável. Luiz, como que o cinema pode ajudar a conscientizar sobre a crise climática e a importância da Amazônia? Então, eu considero que o cinema tem o poder de emocionar e engajar as pessoas, podendo tornar temas complexos a temas mais acessíveis. Nesse filme, mostramos como a destruição ambiental está ligada à violência histórica contra povos indígenas. Contar essas histórias no cinema cria empatia, desperta a consciência e pode inspirar mudanças reais, ajudando a fortalecer a luta pela Amazônia e pelo futuro do planeta. Obrigada, Luiz. Agora eu quero fazer umas perguntas para o Ailton Krenak, que é uma figura indígena muito importante para a sociedade brasileira. Então, Ailton, a série Guerras do Brasil mostra vários momentos históricos da resistência indígena. Essa resistência ainda acontece hoje? Sim, e de maneira muito intensa, e já que os indígenas atualmente eles continuam lutando, principalmente pelo garimpo ilegal, também pela grilagem de terras e pelos problemas que perpetuam na sociedade do agronegócio. E baseado nisso, muitos do nosso povo ele é ameaçado e até assassinado simplesmente por quererem, defender o seu território para não ser destruído e nem invadido. E, por final, é importante falar que essa luta que o nosso povo tenta por proteger seus territórios, etc., não é só para proteger eles, mas também serve para o mundo todo, como uma proteção da nossa sociedade, do nosso planeta. E aí, como o pensamento indígena ele pode ajudar a superar a visão exploratória da natureza no contexto da crise ambiental? Esse pensamento indígena ensina a gente a enxergar a natureza não como um recurso econômico de tentar lucrar em cima de desmatamento ou outras coisas, mas como um ser vivo que a gente tem uma relação. Por exemplo, a natureza depende da gente e nós dependemos da natureza. E diferente da lógica ocidental de dominação, essa visão promove um equilíbrio e respeito pelo nosso meio ambiente. E nesse contexto da crise ambiental, essa sabedoria é fundamental para nós repensarmos nossos modelos de desenvolvimento, de economia, por exemplo, buscando formas mais sustentáveis e justas de viver no planeta sem ter que poluir. Muito obrigada, Ailton. Agora a gente vai falar sobre uma parte mais ambiental com o nosso presidente da COP30, que está aqui, o André Correia, do Lago. Então, você é o presidente da COP30. Qual vai ser o papel da Amazônia nessa conferência e como os povos indígenas eles podem influenciar essas decisões? A Amazônia, com certeza, vai ser central no COP30, tanto simbolicamente quanto na formulação de compromissos concretos. Belém, como sede de conferência, acho que reforça a necessidade de colocar os biomas tropicais no centro das discussões climáticas. A floresta amazônica é essencial para a regulação do clima global, armazenando enormes quantidades de carbono e influenciando os ciclos de chuvas. A gente precisa discutir mecanismos para evitar o desmatamento e garantir um modelo de desenvolvimento sustentável, valorizando as populações que já protegem esse bioma há séculos e que é muito importante para a história do Brasil e do nosso país. André, qual que é o papel dos povos indígenas e da Amazônia no futuro do planeta? A preservação da Amazônia é crucial para o equilíbrio climático global. Se a floresta continuar sendo destruída, os impactos serão sentidos em todo o mundo. Os povos indígenas são guardiões desse bioma e seu conhecimento pode nos ajudar, com certeza, a encontrar um caminho sustentável. O futuro do planeta depende da nossa capacidade de valorizar esses saberes e de construir políticas eficazes para manter a floresta de pé. A COP30 vai ser uma oportunidade para consolidar compromissos reais nesse sentido. Então, André,
Você falou, né, sobre tudo isso, mas eu queria saber que como o conceito do antropoceno, né, ele vai ajudar a gente a entender a relação entre a ação humana, a crise climática e a luta dos povos indígenas pela preservação ambiental. Além do que eu falei da COP30 e as ações que a gente está pensando para melhorar o nosso clima e ajudar a todo um povo, eu acho que é muito importante falar sobre o antropoceno, que nos mostra que a ação humana alterou drasticamente o equilíbrio do planeta, levando a crises climáticas e a destruição de ecossistemas. Os povos indígenas, por outro lado, sempre viveram, na verdade, em harmonia com a natureza, respeitando seus ciclos e preservando a biodiversidade. Eu acho que escutar eles e valorizar os conhecimentos deles é essencial, com certeza, para repensarmos nosso modelo de desenvolvimento e buscarmos também alternativas sustentáveis que evitem o colapso ambiental. E a luta dos povos originários pela terra e pela floresta não é só uma questão de direitos, mas uma defesa do futuro do planeta que acho que vai fazer toda a diferença junto com a COP30. Então, gente, esse é o final do nosso podcast. Muito obrigada por terem assistido. Eu também devia agradecer os nossos entrevistados por terem aparecido aqui para retratar esse tema tão importante para a sociedade brasileira. Muito obrigada por vocês terem vindo, porque é muito importante debater esses temas tanto pra gente, tanto pra todo mundo que está assistindo. Não, o prazer é todo nosso. A gente que tem a agradecer profundamente a esse convite de um conteúdo tão importante que deve ser sempre debatido. Eu gostaria também de agradecer, reforçar o que ele falou. E esse papo para mim foi ótimo. Eu gostei muito de passar esse tempo aqui com vocês. E quando quiser me chamar de novo, estou apto para vir aqui de novo. Valeu! E é isso. Queria agradecer vocês realmente pelo convite. A gente está disposto aí para quando tiver qualquer outra coisa. E a gente realmente precisa debater cada vez mais e mais esse tema. Eu acho que todo mundo quiser aqui, eu acho que a gente agradece muito o convite, sem querer ser redundante de novo. Muito obrigado, e eu acho que é isso. Acho que a gente tem que debater cada vez mais esse tema que está se tornando cada vez uma realidade.